Bem-vindas, bem-vindos, todo mundo que está aqui hoje. Eu tinha prometido que hoje seria a aula da pandemia, né? E vamos chegar à pandemia, mas acho improvável que ela ocupe a aula de hoje. Mas aí não tem saída, na aula que vem é ela, porque não tem mais nada para dizer, mas acho que ainda tenho umas preparações para fazer. Porque o que eu estava fazendo nessas aulas todas, né, foi aquela genealogia do desamparo. Entender a nossa posição diante de algo que foi súbito e com o que nós não estamos sabendo lidar. Toda a conversa, que não é propriamente uma conversa no sentido que não é enganação de nada, mas toda a necessidade que nós temos de falar de um novo normal, tendo no íntimo a esperança de que o novo normal não seja muito diferente do normal, do normal a que nós estávamos acostumados. Porque as adaptações que nós precisaríamos fazer a um novo normal razoavelmente distinto, não precisa ser oposto, razoavelmente distinto daquele a que nós estávamos acostumados, aquele que conduziu à grande crise que nós estamos vivendo, aquele que conduziu a uma coincidência, vou falar logo adiante nisso, entre o mundo que nós fabricamos e a natureza que nós alienamos, entre mundo e terra. Esse normal que não deu certo está cheio, esteve cheio na prática, está ainda cheio na memória, em alguma nostalgia, de forças dionisíacas, quer dizer, forças de paixão, amor, o toque dos corpos, a sexualidade, enfim, a alegria no sentido mais amplo do termo. Os franceses têm duas palavras para dizer alegria: joie, que é alegria, e allégresse. Allégresse é uma alegria um ponto acima, né? Que eu traduzo para uma palavra que existe em português, mas a gente usa muito pouco: alacridade. Uma pessoa alacre é mais do que uma pessoa alegre. Ela é uma pessoa em que a alegria se expressa superiormente, como um valor de vida, não como uma reação de momento em que se está alegre porque alguma coisa apareceu. Um chope extraordinário na mesa. Um beijo inesquecível. Isso dá alegria, evidentemente. Mas a alacridade é uma condição da existência e é rara. A gente pensar na estrutura da palavra, ala, estrutura que vem do latim, né? Ala é a asa e ager é o campo. Então, alacridade é a qualidade do sobrevoo do campo, quer dizer, de estar voando sobre o mundo, de ter o mundo à disposição de um olhar e de um movimento que o cobre, que o percorre, que o perfaz. Essa é uma grande pulsão dionisíaca, de realização máxima da potência da vida. E não é impossível, embora não seja necessário, a gente não tem como prever, que essa alacridade, que essa alegria superlativa possa estar em vias de se perder ou de se transformar em alguma coisa que nós não sabemos ainda o que é. Nem se terá uma natureza alegre ou uma natureza cuidadosa. Também é bom. Quer dizer,
o cuidado com a natureza, com o planeta, conosco, com o mundo. É uma boa coisa, uma excelente coisa, mas é de uma ordem mais apolínea, mais regrada, mais legal no sentido amplo do termo, normativa. Então vamos ficar com a alacridade e o cuidado, né? Como uma pulsão dionisíaca e uma pulsão apolínea, boa. Nós temos a mania de pensar que naquela tensão de que eu falei aqui, que Nietzsche estabeleceu para metaforizar a sua ideia do máximo de potência da vontade, né, de vida, do transbordamento vital, da vontade de potência no seu máximo grau, que ele localizou lá no século VI, que é o século dos pré-socráticos. Mas ele não queria ir à razão, ele queria ir à arte. Ele disse isso: preciso da arte para não morrer da verdade. E ali ele localizou aquelas forças concorrenciais e que se sustentavam numa equipotência, né, absoluta, do excesso, da desmesura, do transbordamento que ele simbolizou no deus Dionísio, Baco, o da sexualidade, do corpo, da amorosidade extrema, contrabalançado pelo outro deus, Apolo, a luz, o sol, o que individua, o que dá limites, o que faz claro o que cada coisa é, né? E que Sócrates teria eliminado Dionísio em benefício de Apolo, e o que a gente estava acompanhando aqui era, naquela parte do curso, que acabou na semana passada, a genealogia do desamparo. Quando Sócrates fez isso, ele alienou tudo que é pulsante, a natureza nas suas multiplicidades, e ficou com a razão, com o logos. Isso é uma interpretação pobre de Sócrates. Eu não vou dizer que Nietzsche fez uma interpretação pobre de Sócrates, mas Nietzsche fez a interpretação cabível no século XIX, no século da história. E no século de uma decadência, como ele a experimentou, até o fundo do poço. Então, nós acabamos tendo de Apolo, das virtudes apolíneas e tal, uma ideia muito negativa de uma superioridade, de instância olímpicas. E não foi isso. Nessa tensão dionisíaca apolínea, Apolo tem uma positividade. Mostrar, dar a ver, delimitar, não no sentido de prender, mas de mostrar as identidades e as diferenças, conter em certos limites a dispersão das multiplicidades caóticas pastoreadas por Dionísio. Então, quando eu digo que nós podemos estar na iminência, mas não sabemos, de perder relativamente essa pulsão dionisíaca da alacridade, que se expressa na alegria poderosa das nossas vidas, em troca de uma maior atenção, de um maior cuidado em relação a tudo que nos cerca e que nós somos. Essa força apolínea do regramento, da contenção, da autolimitação, para que não exploda o mundo, a Terra. Isso que, de certa forma, nós estamos acompanhando, do vírus ao Pantanal, ao oeste da costa americana. Não tem aí nada de propriamente negativo. Se eu estivesse dizendo, olha, o novo normal pode ser que venha aí com uma diminuição da alacridade e um aumento do cuidado. Não é mal, mas nós teremos perdido alguma coisa que encarnava a nossa corporeidade, a nossa capacidade de encontro, de transbordamento, de porosidade, de comunicação.
Então, o novo normal traz, além das dúvidas evidentes de tudo que se passa no futuro e que nós não dominamos desde já, traz uma inquietação. E é visível que há uma tendência de pensar no novo normal como o retorno do normal de novo. O antigo normal, que não é antigo, ele foi interrompido pela pandemia e agora pode ser restaurado. É isso que nós vemos nas festas, nas acumulações de gente, né? Nas aglomerações dos baixos, do Baixo Leblon, do Baixo Gávea, só para ficar só no Rio, das praias cheias. Não é correto dizer que aquelas pessoas são todas arrogantes, se julgam imortais. Comigo nada acontece. Essa é uma tendência mesmo que a gente tem. Não, comigo não. Isso realmente está se passando por aí, é muito grave, mas não vai acontecer comigo. Vai, pode. Então, não é estritamente por arrogância que essas pessoas estão indo para a praia, estão indo para a festa, para as festas privadas, inclusive, né? Para as colações de grau, das quais depois saem vários infectados. Não sabemos quantos mortos. Essa relação não está feita ainda, né? Dos que estiveram na colação de grau, tantos ficaram infectados, tantos morreram. Mas o fato é que o patamar de queda, está havendo uma queda, o patamar está muito alto. E, em parte, isso talvez tenha a ver com o fato de que quem considera a queda e toma as liberações que são feitas pelos governos, municipal, estadual, em ambos os casos, como um alívio em relação ao que cortou o nosso tempo, ao que cindiu o nosso presente. Um retorno do passado que nós tínhamos perdido, nós podemos voltar à praia, para ficar só com essa metáfora bem carioca. Que não é uma metáfora, aliás, as praias estão cheias mesmo. Podemos voltar à praia, acabou. E não acabou. Então, nós não sabemos o que poderá ser esse novo normal. Por quanto tempo nós vamos ficar aqui? A pergunta, quanto tempo, é a pergunta da temporalidade. A nossa relação com a temporalidade hoje é essa. Por quanto tempo e ainda há nessa pergunta uma esperança de regresso de um tempo que foi suspenso, mas não foi perdido. E que, portanto, o novo normal e o normal antigo venham a se encontrar de uma maneira que também nós não sabemos ainda qual é, mas em que as diferenças não sejam muito grandes. Então, nós vimos fazendo essa genealogia do desamparo até chegarmos aos pós-modernos e aquelas destruições que eles propuseram de um real, uma realidade em si mesma, que tem em si mesma a sua verdade, que possui uma verdade, que nós, humanos, podemos descobrir, quer dizer, retirar a coberta que a encobre, desencobrir, trazer essa verdade para nós nos atos de representação imaginal, racional, sensível, que nós somos capazes de fazer, ou éramos, né? Encontrar essa verdade, verificar que ela tem bons fundamentos, ou seja, que ela não é casual, que ela é causal, que ela se sustenta numa linha de continuidade que supõe um tempo, uma história, passado, que pode se projetar para o futuro. Então, nós podemos fazer com o real, desde que apreendamos a sua verdade, a partir dos seus fundamentos, projetos de futuro, desde já de controle do futuro. É uma arrogância, mas ela é dada pela nossa experiência
histórica e de um real verdadeiro. O que os pós-modernos fizeram, sem nenhuma maldade, acompanhando o processo de transformação paradigmática que nós conhecemos desde o século XX, lá por meados, lá pela década de 40, quando a eficácia começou a predominar sobre a verdade, a produção de resultados úteis sob demanda para um determinado fim que está fora. Eu dei o exemplo aqui da célula-tronco. O incêndio que houve, que produziu grandes queimados e que faz uma demanda de pele, é de uma determinada ordem. As células-tronco estão em estado de laboratório. É feita uma demanda externa, que vem de fora, a elas e elas se transformam em pele. Da mesma forma, coisas como a cápsula de gás, que alimentou as câmaras de gás e matou desesperadamente aquela barbaridade de pessoas em muito pouco tempo, e as bombas atômicas lançadas para terminar a guerra, eram demandas externas à ciência. A ciência física, que descobriu a fissão do átomo, a engenharia nuclear, que descobriu como agenciar o átomo dessa maneira fissurado, né? Receberam uma demanda externa, uma demanda da guerra, e produziram a bomba, e produziram a cápsula de gás. Então, nesse momento, e eu estou usando esses dois exemplos terríveis para marcar ali uma cesura forte, nesse momento, meados do século passado, um paradigma da eficácia pode ter começado a emergir e que depois se amarrou bem ao desenvolvimento das novas tecnologias de ponta, informacionais, biomédicas, nanotecnológicas, que mudaram o mundo, tornaram o mundo pequeno e simultâneo e permitiram às pessoas escolherem, por exemplo, ter olhos verdes. Por invasões, microinvasões, nanotecnológicas, né? Estou dando só um exemplo, o que significou que as tecnologias e suas eficácias foram progressivamente tomando o lugar da verdade e seu rigor e sua permanência. E isso foi assim. O século XX conheceu essa transformação paradigmática. E no final do século, o que os pós-modernos fizeram foi dar consequência a isso. Se é assim, então a ideia de que haja uma realidade estruturada em si mesma, consistente em si mesma e consigo mesma, independentemente de nós, que somos observadores dela e seus conhecedores por processos complexos de representação que exigem mediações, métodos, etc., muito sofisticados. Que haja uma verdade que seja absoluta, que não seja caótica, casual, hipercomplexa, porque decorre de um fundamento, de um solo, que também é absoluto. Isso, e o que está por baixo disso desde o século XIX, a história, ou seja, uma continuidade consequente entre o que um dia foi presente e correu para trás, para o passado, e de lá determina a emergência de um novo presente, que também vai correr para trás, e o que hoje está potencialmente como um futuro a se realizar, mas que vai se realizar, porque pertence à ordem consequencial, à ordem causal do tempo, como o século XIX o viu como história. Esse futuro se transformará num tempo real, um novo presente, e o passado vai engrossando, vai se ampliando, de modo que cada vez mais o recurso ao passado para compreender o presente e desejar, e projetar, e agir sobre o futuro é cada vez maior. Ora, que haja história nesse sentido, quando o real está esvaziado de sentido,
porque sua verdade se perdeu. Nós estamos no tempo da pós-verdade. Isso não é uma falsificação de nada. O dicionário de Oxford define a pós-verdade como a situação em que, no conjunto das opiniões, não é mais possível determinar a verdade. Seria mais ou menos dizer que haja uma opinião verdadeira, que, portanto, não é opinião, é a verdade mesmo, e que seja possível encontrá-la e, com ela, excluir as demais como opiniões que são, portanto, enganações, simulações, etc. Não há mais. Isso é o que decorre do pensamento pós-moderno, do final do século passado, para nós. Essa definição do dicionário de Oxford, portanto, essa reflexão da Universidade de Oxford sobre o nosso tempo, é de 2016. Correram aí uns 15 anos até o fim. Entre o fim do pensamento pós-moderno, se a gente pode fixar assim, como sendo em 2000, foram as 2 últimas décadas do século passado, e a definição oxoniana da pós-verdade, como um encerramento, não era isso que eles estavam dizendo, mas é isso que significa, da longa de 24, pelo menos, séculos, pelo menos, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, busca da verdade, de modo a que não se perca, porque ela pode se perder, porque nós não a temos desde sempre, ela não nos é inerente, nós somos ignorantes e o papel da filosofia é trabalhar sobre a nossa ignorância na direção da verdade. Isso teria sido perdido. Então, essa compreensão pós-moderna significou uma ênfase nos virtuais, nas estruturas de virtualidade. Virtual é a célula-tronco, por exemplo. Isso quer dizer, ela é uma célula e, portanto, é real como célula. Mas é uma célula de células que, enquanto a célula-tronco permanece tronco, são virtuais. E, nesse sentido, não são reais como o antigo real. São reais como uma realidade virtual é real, porque não são ilusórias as células que estão em potência contidas na célula-tronco como possibilidade de realização a partir de demandas externas que lhe sejam feitas à célula-tronco. Então, a ênfase dada aos virtuais, nesse exemplo da célula, mas há outros, é muito determinante de uma cultura. A cultura das virtualidades, que é a nossa, mudou o mundo e a vida. Quando, por exemplo, e é um outro exemplo do que é virtual, que agora está na ordem do tempo, uma moça de 19 anos, está relatado na literatura médica americana, não sei se é no New England Journal, tem bastante tempo já, uns 30 anos talvez. Uma moça de 19 anos temia que na passagem da menopausa viesse a ter câncer de mama. Portanto, no futuro. Um futuro que não existe como tempo real. Virá ou não, nós não podemos garantir que o futuro venha. E que vindo, seja esse, aquele ou algum outro, ela se imbuiu da certeza virtual de que teria, então, um câncer real. E o que fez? 2 mastectomias. Ela não tinha, aos 19 anos, um câncer real. Ela tinha a expectativa virtual de um câncer futuro, que ocorreria num tempo ainda não, portanto, num tempo virtual. Mas esse tempo virtual, futuro,
esse tempo ainda não, precipitou-se pelo medo, precipitou-se sobre o presente, porque produziu efeitos no presente. E determinou esses efeitos, essas duas mastectomias, como se o futuro tivesse vindo a ser causa do presente. Um ato presente tivesse sido causado por um temor futuro inteiramente virtual. Essa inversão de temporalidade está na ordem dos virtuais. É da temporalidade pós-moderna, da temporalidade de um mundo virtualizado, que o futuro faça efeito sobre o presente. Todo o contrário do que nós aprendemos. Desde o século XIX, o tempo mais verdadeiro é o passado, porque é o tempo das causas. E nós pensamos, do ponto de vista da história, causalmente. Ou, se é acaso, é caos. É imprevisível. Então, não é casual, é causal. O passado é causa do presente. No mundo que decorre da desconstrução de uma realidade essencializada, substancializada, com seu fundamento absoluto, sua verdade absoluta, e a nossa capacidade humana de metodologicamente e metodicamente atuar sobre esse real e tê-lo para nós verdadeiramente, quando isso vai se apagando a ponto de ter sido negado pelos pós-modernos. Quando François Lyotard disse aquele, vou citar de memória, mas a ideia é essa, as narrativas, e prestem atenção à ideia de narrativa, que é uma ideia bem pós-verdade, né? As narrativas de legitimação do real, de novo, legitimação do real por narrativas, significa o real não se garante em si mesmo. Essência da realidade, substância da realidade, não estão dadas na própria realidade. A realidade é legitimada por narrativas. Então, as narrativas de legitimação do real, produzidas pelo século XIX, isso quer dizer, essas narrativas têm um tempo próprio, não são de ordem absoluta. A verdade do real, da realidade em si mesma, não é de ordem absoluta, é decorrência de narrativas que, num determinado tempo, no século XIX, foram produzidas para legitimar esse real e acaba. Perderam credibilidade. Ele não diz são falsas, eles perderam credibilidade. Então, as narrativas de legitimação do real produzidas pelo século XIX perderam credibilidade. E se perderam credibilidade, por que nos atermos a elas? Se elas não são críveis, vamos nos ater àquilo que nem é crível, nem é incrível, é eficaz. Aquilo que produz resultados. Então, onde estão os resultados? Qual é o tempo dos resultados? É o futuro. Não é o passado que, com sua determinação causal, produz o presente. É a expectativa de futuro, é a aposta, que desde já modifica o presente, como se o futuro pudesse retroativamente atuar sobre o presente como causa casual, porque podia ser diferente. O caso da menina e das mastectomias está nessa categoria. Como o jogo econômico de bolsa, aquilo que caracteriza o capitalismo na sua fase atual, o capitalismo financeiro, em que os valores produzidos são uma velocidade de circulação de papéis, de valores convencionados por oferta e procura, por expectativas, por confiança. Quantas vezes a gente ouve dizer a confiança no mercado fez aumentar a bolsa, ou disparar o dólar, ou a falta de confiança no governo. Então, esses imateriais estão regendo a fase atual financeira do capitalismo, um capitalismo de bolsa, vamos chamar assim. Como sempre tem uma grande bolsa aberta,
porque apesar da opinião de alguns, a Terra é redonda. Consequentemente, o Sol se põe num lado e se levanta no outro. Então, quando uma bolsa fecha em Hong Kong, ela abre em Nova York. Né? Os papéis estão, portanto, permanentemente em circulação. E o que é que são esses papéis? São apostas no futuro. Por isso que tem bolsa de futuro. A gente vai às bolsas comprar um pedaço de futuro. Isso significa apostar. Vamos brincando um pouco com os termos, que não era para brincar. Apostar contra o real. O real. A nossa moeda, evidentemente, mas podia ser também o real, aquele que perdeu credibilidade. Apostar contra o real. O dólar vai estar numa posição tal em novembro. Se essa aposta for acreditada por um número suficiente de pessoas que a sigam e for alavancada, como eles dizem, como aposta, o dólar chega à posição apostada para novembro agora, em setembro. Então, a expectativa de um futuro, que é virtual, portanto, que parece eficaz, que parece que vai acontecer. Há boas indicações virtuais do tipo credibilidade, confiança, reformas que aí vêm e que vão fazer isso e aquilo, a taxa de juros nos Estados Unidos. Essas variáveis dão fidedignidade a uma aposta de futuro, que por isso não precisa esperar o futuro para se realizar, porque o futuro é agora. Ele se precipita sobre o agora e realiza a aposta que tinha sido deferida para um tempo no futuro, como se o futuro ainda fosse um tempo que precisa esperar para chegar. Ele pode se precipitar e produzir um resultado agora. A grande crise, por exemplo, do subprime nos Estados Unidos acabou atingindo o mundo. Chegou aqui como marolinha, mas acabou pegando firme aqui também. Mas quase destruiu o sistema nos Estados Unidos e na Europa. Se vocês não viram ainda o filme Too Big to Fail, não sei como é a tradução em português, mas é basicamente a história dos grandes bancos americanos que eram grandes demais para ir à falência e que, no entanto, estavam indo à falência por causa dessa grande crise. Então, precisaram ser salvos por uma intervenção totalmente inesperada do governo numa economia liberal que não admite essa intervenção e nem tem legislação para isso. Passaram a galega. Não é? Bom, vale a pena ver esse filme com essa intenção, a dessa aula aqui. O que aconteceu lá? O mercado decidiu estimular a construção e, portanto, a produção de casas para serem compradas por pessoas cujo crédito era podre, mas eles precisavam vender as casas. Então, a AIG, que era a grande seguradora internacional dos bancos, de tudo, aceitou a análise de crédito feita pelas agências de crédito, como Standard & Poor's, e, enfim, esses que de vez em quando dão e tiram o nível de investimento ao Brasil, aceitaram como AAA créditos podres, quer dizer, pessoas que não podiam pagar e que disseram que não podiam pagar, mas foram convencidos a fazer uma terceira hipoteca que não tinha importância, porque essa hipoteca ia gerar um papel, esse papel ia girar na bolsa e isso ia produzir riqueza, ia produzir valor. E foi assim, durante uns 10 anos. Céu de brigadeiro para a economia internacional, até que foi preciso cobrar. E as pessoas que tinham tomado esse empréstimo disseram, olha, mas eu não posso pagar, eu disse que não podia pagar. E aí
abateu-se a crise sobre a economia real. Nessa hora o real apareceu. Um futuro apostado, a circulação indefinidamente longa desses papéis, e que estava dando muito certo, de repente quebrou em cima do real. E os bancos começaram a quebrar em sequência, e há um diálogo lá no filme, não sei se aconteceu na realidade, em que ou o secretário do Tesouro disse ao presidente do Banco Central, do Fed, ou o contrário, bom, isso nós resolvemos, era sexta-feira, isso nós resolvemos na segunda-feira. Ele disse, não, você não está entendendo. Na segunda-feira o sistema não existe mais. Foi nesse nível. Sobre a economia real, aí aparece a palavra real. O virtual colapsou sobre o real e o real quebrou. Então essa é uma outra dimensão do virtual, aquele que produz uma simulação de valor, produz simulacros que, no entanto, funcionam. E funcionar é o essencial. É ser eficaz, não é ser verdadeiro. Aqueles papéis não tinham lastro. Verdadeiramente, eles não valiam nada. Virtualmente valiam, porque eles eram trocados a uma velocidade suficiente para gerar valor, para gerar riqueza. E poderia ter sido indefinidamente se não tivessem intercorrido fatores que obrigaram a cobrar. E nessa hora o real apareceu com as suas limitações de real. O real é pobre. Ele é só aquilo mesmo que ele é. E começou tudo a quebrar. É um outro modo de compreensão do que é o virtual. As redes, isso aqui é uma dimensão de virtual. Nós estamos na sala 140 da ECO. E não estamos na sala 140 da ECO. Se não fosse essa tela, essa aula seria impossível. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. E 33 pessoas estariam sem aula. Como foi no primeiro semestre. Para pós menos, mas para graduação, sim. O primeiro, aliás, um semestre excepcional, PLE, período letivo excepcional, começou para a graduação em agosto, dia 27 de agosto. O primeiro período para a graduação vai começar no dia 30 de novembro. E por que isso? Porque as condições de virtualização da sala 140, ou da sala 126, que é a minha na graduação, não estavam dadas. Não deixar ninguém para trás, era esse o lema. Só voltar ao presencial depois da vacina. E não deixar ninguém para trás. E havia um número grande de alunos sem condições de acesso às redes, sem condições tecnológicas, portanto, de eficácia de participarem dessa rede, de estarem nessa tela. E a universidade levou um tempo para resolver esse problema e para tornar possível, portanto, essa aula, que realmente é uma aula, mas que é uma aula na dimensão virtual de uma tela que não é uma sala, mas que nos põe juntos, como se nós estivéssemos numa sala. Então, as redes sociais, aquilo que elas produzem de efeito sobre a realidade. Vamos pensar no que aconteceu nas eleições nossas e nos Estados Unidos. Como as redes, os virtuais de comunicação, de informação, atuaram lá, como aqui, possivelmente para modificar, podia ser para inverter ou não, mas para modificar um resultado eleitoral, que esse é real. Então, as redes são uma dimensão de virtual. O futuro que se precipita sobre o presente é uma dimensão de virtual. A criação de valor virtual, de valor não real, sem lastro, é uma dimensão de virtual. Então, o virtual, os virtuais, têm uma, eu vou chamar de vantagem.
tem uma vantagem sobre o real. É que o real humano, o real tal qual nós lidamos com ele, quer dizer, aquele com o qual nós fazemos associação, com o qual nós nos agenciamos e que estão no nosso mundo. Por exemplo, como objetos de conhecimento, como objetos técnicos para serem usados para manipulação da natureza em benefício da humanidade. Então, o velho e bom real, que desde o século IV dos filósofos, depois do vendaval no quinto dos sofistas, depois de ter existido, luzido, brilhado e se apagado por 20 e tantos séculos, até voltar, mas em fragmentos, no século XIX, o pensamento pré-socrático, mas pelo menos desde o 24, da fundação das escolas, nós viemos construindo um mundo passível de ser dominado pelo nosso logos, pela nossa razão, pelo conhecimento, pela ciência, e aplicado para a transformação da realidade ambiente, através das técnicas dependentes da verdade, dependentes do conhecimento. Aplicação, as técnicas, aplicações do conhecimento verdadeiro. Essa era a estrutura. Foi nessa estrutura que nós alienamos a natureza na sua qualidade selvagem, múltipla, multidimensional, excessiva, caótica, que, no entanto, é a natureza, é o universo. Nós sabemos, desde os desenvolvimentos de algumas dimensões da ciência no século XIX, que há mais desordem do que ordem no universo, que há mais antimatéria do que matéria, que as ordens se fazem longe do equilíbrio, que ordem e equilíbrio não são sinônimos, que há fenômenos de complexidade que não se deixam reduzir ao conhecimento simples de uma lei, porque a uma determinada entrada correspondem múltiplas saídas incalculáveis de início. Que o caos, e há ciências do caos, né? O caos é um modo de organização do universo, do mundo, da linguagem, que é preciso levar em consideração e não alienar como um risco e perigo extremos, porque o caos não é dominado pela razão. Então, relacionar a razão e o caos, ordem, desordem, equilíbrio, onde a desordem talvez predomine sobre a ordem, são coisas que no século XX nós começamos a incorporar, a partir talvez da grande provocação que a física quântica na década de 20 fez, de introduzir o sujeito da observação na própria observação dos objetos. Eu já falei nisso aqui. Se eu tenho alguma coisa sob o meu microscópio e pergunto quem é você, ela responde como partícula. Se eu pergunto onde você está, ela responde como onda. E a pergunta, mas ela é partícula ou é onda? Que seria uma pergunta filosófica. O que é isso? É partícula ou é onda na sua essência? O que é verdade na matéria que eu tenho debaixo do meu microscópio? Um cientista diria, depende. Se você pergunta quem é você, ela é partícula, claro. Mas se você pergunta onde você está, o que implica movimento, ela é onda. Mas é uma ou é outra? É as duas. Mas elas não se opõem? Uma não se opõe à outra? Se opõe, do ponto de vista da filosofia. Do ponto de vista de uma ciência em que o observador entrou no observado, não. É assim que é. Então, o século XX conheceu desestruturações daquela longa tradição de empurrar a natureza, que é desordenada e caótica, para fora, e superdimensionar, progressivamente superdimensionar o homem, o sujeito, o indivíduo, a cultura. Então, o real,
com o qual nós viemos a funcionar para conhecê-lo, dominá-lo e transformá-lo em nosso benefício, o real é pobre. Ele é só aquilo mesmo que ele é. Isto é uma caneta. Não é qualquer outra coisa. É uma caneta. Nos virtuais, nas estruturas de virtualidade, há uma multidimensionalidade. Há multiplicidade nos virtuais. Por exemplo, nas células-tronco. A célula-tronco é uma, mas ela é virtualmente todas as células, quaisquer células, desde que haja uma demanda. Ela não é, na sua essência, todas as células. Ela é a célula que lhe for pedida ser. Ela tem essa virtualidade ativada pela grande eficácia de tecnologias de intervenção que produzem realmente aquilo que esteve até aquele momento da produção em estado virtual. Os virtuais são múltiplos. Há múltiplas possibilidades de realização, de obtenção de um real no fim do caminho, nos virtuais. Mas essas virtualidades, essas multiplicidades dos virtuais não são o mundo. O mundo que nós produzimos expulsando a natureza, o mundo nosso, o da cultura, do conhecimento, da ciência, o mundo nominalizado, matematizado, gramaticalizado, o mundo que é linguagem, esse perdeu as multiplicidades. Ele tornou-se sintático, perdeu as multiplicidades. Os virtuais possuem multiplicidade, mas elas são virtualmente, não essencialmente, inerentes à natureza das coisas virtuais, das redes, dessa tela, do medo que a moça teve de um câncer que ela não tinha, da circulação virtualmente ilimitada daqueles papéis que fizeram valor, que produziram valor virtualmente, na economia virtual, durante uns 10 anos. Então, há multiplicidade nos regimes de virtualidade, mas essa multiplicidade não se transfere para o mundo. Não foi o mundo que se reencantou com as multiplicidades de que, desde o início da cultura grega, nós gostamos. Aquele amor às multiplicidades, lá no início da cultura grega, na hipótese que eu trouxe para cá, nós queremos viver nas multiplicidades, mas naturalmente não morrer nelas. Nós não queremos ser indiferentes a elas, queremos viver com elas e nelas. Não vamos dizer que elas são um sonho, uma ilusão, pura enganação, como, por exemplo, no século V, Buda fez e fundou toda uma sabedoria baseada no desapego às coisas que parecem reais, mas não são. São ilusórias, e o apego produz sofrimento. Na contrapartida disso, na contramão disso, ou como se quiser dizer, aquilo que veio a ser a cultura grega, nossa matriz, disse que queria viver com as multiplicidades, que não quer ser indiferente a elas, mas autuar também quanto ao excesso de multiplicidade, porque elas são mortais. Então, aquele equilíbrio de amor e temor, que foi progressivamente, como eu já disse aqui, pesando na balança o temor, né, e o amor se esvaindo. Então, vamos de novo pensar naquela coisa extraordinariamente violenta que Francis Bacon disse na fundação da ciência moderna, no século XVI. A natureza é uma mulher que guarda um segredo que nós temos o direito de arrancar dela por violência, ainda que seja necessário estupro. Onde está o amor aí, as multiplicidades? Acabou. Finou-se. O desejo de poder sobre as multiplicidades, portanto, o temor de que a natureza fique conservando o seu segredo,
que nós queremos, exercer o poder sobre a natureza implica em extrair dela, arrancar dela o seu segredo. Então, o temor de perdermos a verdade, porque a natureza se reserva o seu segredo, foi imenso ali no começo da ciência moderna. E continuou. Então, aquele amor às multiplicidades que nós tivemos, por hipótese, desde, e aí é uma referência histórica, mítica e metafórica, desde a Guerra de Troia, desde o século X, mais ou menos, antes de Cristo, e que se expressou na cultura mítica, né? E que depois se perdeu, e foi sendo avassalado pelo desejo de poder do saber, do conhecimento, da verdade como absoluto, da verdade absoluta, da lei inquebrantável, universal. Nos virtuais, essa multiplicidade está. E nós poderíamos, então, nos alegrar com isso, e dizer, bom, finalmente, aquilo que gerou a exclusão tão violenta, afinal de contas, e no fim das contas tão triste, da realidade e sua verdade, quebrou. É natural que quebrasse, até durou demais. A fadiga dos materiais é um fato também para as ideias. Quebrou. E, de repente, apareceu uma cultura baseada nas multiplicidades. Mas não as multiplicidades naturais, da physis. As multiplicidades que nos envolvem e que podem nos aniquilar como sujeitos, como indivíduos, como a tal gota no oceano, que tão logo cai no oceano já não é mais gota. É outra coisa, desapareceu, acabou, finou-se. Essas multiplicidades são multiplicidades de possibilidades de realização. Tão logo se realizem, tão logo as células-tronco produzam pele, o virtual desaparece. A célula-tronco, que é real como virtual, desaparece porque ela se torna real como pele, real como real. E aí ingressa naquele universo pobre em que há muita pele, o que é eficaz porque vai salvar muitas vidas. Mas nenhum neurônio, nenhuma célula epitelial, bom, epitelial sim, porque é a pele, nenhuma célula hepática, né? Em relação àquela célula-tronco, do exemplo. Então, sim, há multiplicidades, mas essas multiplicidades são virtuais. Portanto, nessas multiplicidades não está contido o caos, não está contida a demasia, o excesso, a força, a potência construtiva e destrutiva da natureza. O pensamento pós-moderno. E hoje não é mais necessário falar de pensamento pós-moderno. Ele fez o que ele tinha para fazer. Ele constatou o aparecimento de um novo paradigma no século XX, mas que se realizou, de fato, no nosso século XXI, e pronto, pode se calar. Calou-se, de fato. As coisas se passaram, na realidade, como uma cultura já até pós-moderna. A cultura da pós-verdade, da pós-história, do pós-humano, que é a nossa, precisou das destruições pós-modernas, mas agora toca adiante. Porque em que foi que nós viemos a transformar o mundo que é o nosso e que nós construímos a duras penas em guerra com esse outro indesejado, temível, que é a natureza, o mundo que nós construímos, o mundo da cultura, o mundo social, o mundo
social, cultural, econômico, que é o nosso, veio a se converter num grande mercado. A gente pode dizer, o mercado mundo. O que é que isso significa? Que tudo precisa ser levado ao mercado, ao mundo, para poder ser consumido. O par do paradigma atual, o par da eficácia é o consumo. A globalização que nós fizemos, essa quarta ou quinta globalização, que desde o Alexandre o Grande fizemos várias, essa que está sendo feita há algum tempo já pelo consumo, tem como base a hipereficácia das novas tecnologias, mas o destino dessa globalização é consumir. O sujeito hoje, se quisermos continuar falando de sujeito, é muito menos um sujeito de conhecimento, que está bem enfraquecido, do que um consumidor. Consumidor, devedor, que está permanentemente em relações de uso, gozo, usufruto de coisas, bens, serviços, nada de novo aí, valores, pessoas, corpos, subjetividades. Tudo isso precisa estar no mercado para poder ser notado. É preciso aparecer. Vamos dizer que há uma espécie de modelo Instagram para o mundo hoje. É preciso dar-se a ver. Ou não se existe. Claro, existe-se. Mas quem sabe disso somos nós, alguns amigos, pessoal de perto. O que não aparece é como se não tivesse existência real. E onde é que aparece? É no mercado. Mas o mercado é o quê? Algum setor especial do mundo ao qual se vai comprar coisas, como era. Ia-se ao mercado, ia-se ao cinema, ia-se à biblioteca, vinha-se para casa. Não. O mercado hoje é o mundo. Quando o trigo, por exemplo, saiu do pão para commodity, quando o trigo com o qual se fazia pão passou a ser uma mercadoria com a qual se negocia e se cria valor e se estabelecem relações entre países, entre potências, e o estouro do preço das commodities pôde dar aquele céu de brigadeiro em que, de 2003 a 2010, mais ou menos, nós tivemos aqui governos exitosos, porque não tiveram que enfrentar grandes crises econômicas internacionais, porque as commodities iam muito bem. O que é uma commodity? É uma mercadoria retirada do uso para o consumo virtual. Ela circula como se fosse uma moeda. O trigo circula como se fosse uma moeda. E o trigo que está circulando no mundo está sendo retirado do pão. Por isso é que se diz que quando o dólar sobe e o agronegócio exporta, porque com o dólar caro é evidente que a exportação é muito benfazeja para o agronegócio, o preço do pão sobe. Porque tem pouco trigo aqui dentro para fazer pão. Tem muito trigo lá fora circulando como valor. Então, esse jogo de uma realidade residual que apanha a tal economia real, por exemplo, e uma cada vez mais extensa rede do mundo como mercado, do mercado mundo, é a situação em que nós nos encontramos há já algumas décadas e que tem determinado a natureza
global das crises. Quando há uma crise econômica europeia, por exemplo, ela chega fora da Europa muito rapidamente, quebra muitas coisas que não estão na Europa. Por quê? Porque o mundo é todo um mercado. A circulação de valores, ou a quebra da circulação de valores, a crise da circulação de valores num determinado lugar, não é mais nesse lugar, é em todos os lugares. O local que antes determinava o que é sempre local, é sempre aqui, aqui e agora. Algo que é esta folha de papel é aqui e agora, não é em abstrato, universalmente, é aqui e agora. Então, o local que valia para as sociedades, a gente dizia muito isso, né? A sociedade local valia para a sociedade, valia para as culturas, para a economia. A economia local significa aquela que faz sapatos no Rio Grande do Sul. Economia local. Globalizou-se. Há uma tensão hoje entre local, continua havendo, evidentemente, e global, que é o predominante. Quando se quer jogar com as duas, já estão criados os neologismos local e logal, dependendo de onde se põe a ênfase nessa tensão. Mas a globalidade do mundo é a tendência regente, dominante, porque é o que decorre da globalização. A globalização talvez seja irreversível, talvez não no modo como está sendo feita, mas o retorno a uma localização do mundo, a uma Pangeia, eu vou falar nisso mais adiante, aí prometo que na próxima aula. Mas a Pangeia foi uma ideia que, já lá no mesmo Francis Bacon, do século XVI, e no meio do século passado, um geógrafo, criaram a ideia de que houve um momento em que toda a Terra estava concentrada. Pangeia é isso. Toda a Terra estava concentrada, cercada por um único oceano, e que depois se separou. Vamos falar sobre isso, porque isso tem a ver diretamente com natureza e mundo. Então, a Pangeia pode ser uma boa metáfora para dizer tudo esteve um dia concentrado num só local. Depois disseminou-se, os locais se tornaram múltiplos e tensos um em relação aos outros. Como se diz, Deus criou a terra e o diabo inventou o arame farpado. Então, as fronteiras foram sendo feitas, as tensões entre locais, que podem ser países, Estado-nação, etc., se levantaram, guerras foram estabelecidas, né, lutadas por causa disso. Não teremos mais um mundo só concentrado num local, mas as multiplicidades de locais podem se submeter a uma globalidade, a um global, desde que haja uma regra de execução. E essa regra de execução é o consumo baseado na eficácia tecnológica, portanto, é a conversão do mercado em mundo. Do mundo, esse que nós criamos, em mercado. O mercado deixa de ser o lugar local ao qual nós nos dirigimos para comprar coisas e passa a ser o mundo. O mundo deixa de ser a cultura que nós criamos, excluindo a natureza, e passa a ser um mercado. Um mercado onde se compra e vende tudo, dos materiais aos imateriais. Não sei se vocês certamente já perceberam. Eu percebi isso um pouco por dever de ofício, como matéria de estudo. Em algumas propagandas, em muitas propagandas, dá para perceber uma desconexão entre o real que é mostrado e aquilo que se quer vender. Então, é um carro atravessando desertos e charnecas, entrando em rios e saindo do outro lado e chegando a altos montes, etc. Você quer vender um carro?
Não, você quer vender um banco. Porque o banco segurou aquele carro. Porque você ganhou a liberdade de estar fora, de não ficar no seu trabalho, etc., porque você está assegurado por um banco. Ou quando a Charlize Theron entra numa... Eu sou muito fã dela. Entra num quarto longo, que tem no fundo uma piscina, vestida apenas por joias. Na verdade, está nua, de costas, vestida por joias, que ela vai tirando. O anúncio é de joias, é de um estilo de vida, atravessar um salão e entrar numa piscina é de relaxamento? Não, é de um perfume. O perfume só é dito no fim. A Charlize Theron estava cheirosa ali. Mas a gente não sente o cheiro pela tela da televisão. A gente fica sabendo no final que é um perfume que está sendo vendido. Não é a mulher, não são as joias, não é o estilo de vida, a piscina, etc. É um perfume. Então, essa descolagem entre um real ficcional que se apresenta na tela como se fosse ele a matéria da propaganda e um valor que é um imaterial, segurança, perfume, né? Portanto, glamour, charme, segurança, e segurança, a segurança assim da vida, coisas boas, educação, está muito associada à propaganda de bancos, não deixa de ser uma coisa extraordinária e que mostra um pouco a dissociação entre real e virtual, né, francamente. Então, valores, os imateriais, que não eram levados ao mercado. Não se leva um cheiro ao mercado. Leva-se um perfume, mas aí é o perfume que está sendo anunciado. Vai lá, eu me esqueci o nome dela, aquela atriz que foi a garota propaganda da Dior há muito tempo. Bom, enfim, se vocês se lembrarem, ela aparece lá extremamente elegante. A gente vê imediatamente que são as roupas, assim era. São as roupas que estão sendo anunciadas. Esqueci o nome dela, mas ela é importante. Não é mais assim. Ela poderia aparecer com todas aquelas roupas, mas talvez ela esteja vendendo ali o estilo de vida de Roma, onde ela se encontrava quando fazia aquela propaganda. Então, os imateriais, pessoas, tipos de pessoas, modos de subjetivação que aparecem nas redes, onde nós somos quem não somos, para sermos quem somos, onde nós nos ocultamos atrás de avatares, de nicknames, onde nós apresentamos, no Twitter, por exemplo, é comum, apresentamos como a nossa imagem na bio um super-herói, um desenho, o coronavírus, está lá muito hoje, a máscara. Então, e no Instagram, então, nós estamos sempre felizes. Nós posamos a felicidade e postamos a felicidade. Depois vamos chorar pelos cantos, mas isso não está sendo apresentado. Nós estamos vendendo um valor, felicidade, associado a nós, de modo que nós possamos ser comprados. Muitos cliques, muitos likes, vamos ser monetizados. É mercado. Então, esse mercado-mundo é o que a consequência, a extrema consequência, que não precisa ser final. Ninguém está falando do apocalipse aqui. Mas a extrema consequência no sentido da coerência mais refinada daquilo que os pós-modernos disseram e que, por sua vez, era uma superfície expressiva, não reflexiva,
do que tinha acontecido na mudança de paradigma para a eficácia, da verdade para a eficácia, atingindo inclusive as ciências, no século XX, essa extrema consequência que nós vivemos hoje, põe o mundo na posição de mercado. Claro que a tensão entre a globalidade, que é o mercado mundo, e a localidade em que nós vivemos, no concreto de um real desenervado, que nós não temos mais condições de opor simplesmente aos virtuais, mas que tensionamos com eles, daí, por exemplo, a grande dificuldade de mantermos, na época que é a nossa, a ideia ainda existe, mas a esperança, em parte, ainda existe, a realidade de transformações sociais, antigamente a gente chamava de revoluções, que mudem a qualidade do mundo. Porque elas não se vendem, as revoluções, não são vendáveis no mercado. A expansão globalizada do mercado encolhe as possibilidades de revoluções. O Thomas Piketty disse recentemente que, dadas as suas desigualdades, o Brasil não tem condições de desenvolvimento. Isso é terrível. Que significa que, dado o mundo globalizado que se sustenta em desigualdades, não há a possibilidade de uma transformação para nós, brasileiros. Não há a possibilidade de uma transformação, um outro mundo possível, aquilo que anima os fóruns sociais internacionais, o animava, um outro mundo possível, revolução, transformação social pela raiz, séria. Acabou. Ou não acabou. Essa é a tensão entre local e global. É essa negociação sempre dramática, às vezes violenta. É essa negociação entre local e global que nós vamos vendo acontecer à nossa volta. E nós quem? Estou dizendo aqui, a consequência mais refinada do que disseram os pós-modernos, expressando o que se passou no século XX. E que, uma vez dito, desenvolveu-se na vida, como mercado-mundo, e essas tensões entre local e global tornaram, talvez irreversível, a existência de duas meias-humanidades. Nós estamos tratando sempre aqui de mundo e vida, né? Então, no mundo-mercado, quem não pode consumir, porque vive com, e aí as linhas de corte mudam segundo aquilo que você quer avaliar, poder de compra ou acesso à educação ou a tecnologias essas e aquelas, mas vai de 1,7 a 5 dólares por dia. Então, quem vive nesse padrão de vida não tem condições de, em certos casos, perto de 5, fazer mais do que repor suas condições de existência num nível muito precário e mais perto de 1, de morrer de fome. Há próximo de 1 bilhão de pessoas concretamente morrendo de fome. Consideradas todas as linhas de corte, há alguma coisa entre 2,5 bilhões e 4 bilhões, portanto, de 1/3 a mais de metade da humanidade, fora de condições de consumo. Portanto, fora do mundo, do mercado mundo. E se ainda a história acabou, porque ganchar o presente no passado deixou de ser uma evidência, o que vale é o futuro como aposta, portanto, é o virtual do futuro
que está valendo mais do que o real do passado, esses 2 bilhões e meio a 4 bilhões, bilhão são 9 zeros, né? Esses 2 bilhões e meio a 4 bilhões de pessoas, são 9 zeros de pessoas, estão fora do mundo e congelados no tempo. Não têm futuro. Vivem na desesperança de um futuro, vivem sem esperança. Isso é meia humanidade. A outra meia humanidade, falando de vida agora, a outra meia humanidade vive no mercado mundo num estado de condomínio. Ou seja, num estado de proteção da vida contra o universo, que a gente chama das desigualdades sociais, né? O universo de excluídos estruturais, que eu chamo, para chocar, porque eu acho uma boa expressão, uma África de sofrimento, mas não nos enganemos, porque não está restrito à África subsaariana, que é o exemplo mais rematadamente absurdo da pobreza e da miséria absolutas, né? Está disperso em todos os lugares, em todos os continentes, aqui pelas periferias nossas, muito perto. No Rio, então, em que as periferias estão em cima, ou seja, estão no centro e em cima, né? Não estão longe, quase fora da cidade, estão aqui dentro, né? Ali, essa África de sofrimento, que é a meia humanidade excluída, convive com a meia humanidade incluída, aquela que vive em regime de condomínio, de domínio conjunto do mundo como mercado e, ao mesmo tempo, proteção em relação a esses excluídos, porque há a possibilidade séria de que essa exclusão seja estrutural, portanto, irreversível, de que duas meias humanidades sejam o destino da vida, enquanto alguma coisa muito severamente não mudar. Mas como a mudança severa, a ideia de uma transformação, uma revolução, para ficar com essa palavra século XIX, né, que tem a ver com o tempo, transformação do tempo na direção do futuro, e que atravessou o século XX, uma revolução não ocorra, e ela está fora do horizonte de visibilidade do nosso tempo. Enquanto e se não ocorrer, essa metade da humanidade, essa meia humanidade excluída, permanecerá excluída. E isso é tendencialmente uma, vou usar frouxamente uma palavra pesada, lei. É tendencialmente uma lei. A da exclusão estrutural, por isso que ela é estrutural, não conjuntural. Nós conhecemos ao longo da história muitas exclusões. Nunca houve organização social que não fosse baseada na exclusão. Há os mitos originários, né, dos povos antigamente chamados primitivos, e que viviam em grande harmonia entre si e com a natureza. Só que ali a separação entre homens e mulheres implicava um regime de exclusão. Uns trabalhavam, outros não trabalhavam. As mulheres trabalhavam, os homens descansavam, né? Os homens caçavam e guerreavam, as mulheres. Enfim, havia separação de trabalho. Onde há separação de trabalho, há separação de poder. Então, nós conhecemos situações como o modo de produção escravista dos gregos e romanos, baseado no trabalho escravo. Há uma sentença de Heródoto, em que, pai dos historiadores, né, que alguém passou por espartanos, estavam a cavalo e tal, e havia o campo em que os escravos, pilotas, estavam trabalhando. E essa pessoa perguntou: vocês que são tão ricos, têm tantas terras,
Por que é que não cuidam da terra e delegam, terceirizam essa função a escravos? E um dos espartanos respondeu: nós delegamos o cuidado da terra a eles para podermos cuidar de nós. Então, esse cuidado de si implicava necessariamente uma exploração de outros. Mas os escravos podiam ser libertos. Os escravos gregos que eram, em geral, vencidos na guerra, não eram escravos, eram escravizados, que tinham sido vencidos na guerra, podiam ser libertos e se tornar professores de filosofia da elite romana, por exemplo. Tinha muito ex-escravo grego, escravos libertos, que eram filósofos e iam ensinar gramática e etc., que era uma das bases da filosofia, dialética, lógica, aos filhos dos patrícios romanos. Não era, portanto, uma exclusão estrutural. Como não foi na Idade Média. Os servos da gleba, que estavam ligados ao Senhor, por relações, inclusive, espirituais, porque aquilo era natural, aquela dependência era natural, e passava por um pertencimento à terra, desde que produzissem um plus que não fosse apropriado pelo senhor, podiam ir para o mercado vender e tornaram-se a futura burguesia e acabaram tomando o mesmo poder. Os trabalhadores modernos, os operários, existem os que trabalham e os desempregados. Se os que trabalham fizerem muita pressão por melhores salários e melhores condições de emprego, eles podem ser mandados embora e aqueles que estão desempregados aceitarem trabalhar por menos. Portanto, regimes de inclusão e exclusão sempre houve. Aparentemente, eu espero que não, porque o tempo corre e as coisas mudam. Tá? Mas, aparentemente, esse momento que nós nos encontramos, com a globalização feita pelo consumo, portanto, no mercado mundo, e se é pelo consumo a exclusão dos não consumidores estruturais, pode ter uma meia-humanidade estruturalmente excluída do mundo e do tempo, portanto, sem futuro, o que significa sem a possibilidade de transformação na sua direção do mundo, enquanto o mundo permanecer mercado. Alguma coisa pode mudar. E alguma coisa pode mudar em função da pandemia. A questão das relações entre a cultura pensada pela filosofia e a economia vai ser uma questão importante. Está lá na nossa última aula. Vai ser uma questão filosófica importante. Coisas podem mudar por causa da pandemia, por causa dessa súbita irrupção da natureza. Essa aqui, nós já acabamos a genealogia do desamparo, mas essa aqui nós empurramos tão para fora, voltou. A sua volta é o vírus. A pandemia é o susto da sua volta. A pandemia implica em pânico. É um pandemônio da vida que implica num pânico da vida e do mundo. A natureza, nós aproximamos a natureza à revelia da nossa própria vontade quando globalizamos o mundo e pusemos tudo em estado de mercado. Então, isso que nós vamos começar a ver, de fato, na próxima aula, decorre, isso que a gente pode perguntar, o que aconteceu com a natureza, afinal de contas, depois de tanta exclusão, depois de tão longa e de tantos modos, exclusão. O que aconteceu com a natureza? Da qual nós fomos excluindo todas as multiplicidades para ficar só com as equações simples, para pô-la, a ela, a natureza, em estado de laboratório, onde ela não tem o direito de entrar. A natureza, quando quebra a janela e entra num laboratório, contamina. E é isso que o vírus está fazendo com a nossa vida. Entrando no mundo-mercado, no mercado-mundo, e contaminando os produtos.
entrando no mundo laboratório, no mundo controlado, em que a natureza entra como variáveis e contaminando os experimentos. Entrou como vírus. E vírus há imensamente pelo mundo. Nós podemos esperar levas e levas de pandemias e de quarentenas. O novo normal pode estar apontando nessa direção e não na volta à praia, às festas, às colações de grau, ou não como nós as conhecemos num passado muitíssimo recente, do qual nós não queremos abrir mão, mas talvez devamos. Não sabemos ainda. Vamos ver se lá mais para o fim do curso nós conseguimos nos tranquilizar e acarinhar quanto a isso. Então, muito bem, acabamos de ver o vírus estourando as janelas do laboratório, do mundo convertido em laboratório em relação à natureza, que agora entra no mundo como variáveis de experimentos, o mundo laboratório e o mundo mercado, onde tudo está exposto para ser vendido. Vírus e vírus entraram e contaminaram. Nós estamos num regime de contaminação. Adiantando apenas a tese que eu vou propor a partir da próxima aula, nós tornamos a Terra, o planeta Terra, nós tornamos a Terra estranha à cultura. E fizemos isso de uma tal maneira que a nossa revelia, a Terra, se precipitou sobre o mundo que nós criamos quando alienamos a Terra. Terra e mundo entraram em conflito. Não são a mesma coisa, vamos ver. Não tem sido a mesma coisa, terra e mundo. O mundo tem subordinado a Terra. A Terra atacou. Não tem nada de vingança da Terra. Ela está retomando seus direitos. O vírus não é o mal. Se mal tem, é conosco que está, não é com ele. Mas disso nós vamos ver, então, nas próximas aulas. Eu digo agora, as próximas aulas até o fim do curso. Essa é a sexta. O curso que tem 15, talvez acabe com, não sei, 14, 13, vamos ver, né? O que tiver de matéria ainda para avançar, nós estamos a rigor no meio do curso e vamos entrar agora e não sair mais, né? Não sair mais em termos de curso, na pandemia, as alterações que ela produziu nas nossas vidas, no mundo, a tensão precipitada, no sentido de que ela caiu de cima para baixo. É o que se chama catástrofe. Catá é de cima para baixo, como em cátedra. Falar de cátedra é falar de cima. Essa catástrofe, essa precipitação, que tem essa natureza catastrófica, foi também uma precipitação no sentido de que foi muito rápida, muito imprevisível. Repito, cientistas sabiam que viria alguma coisa desse tipo. Avisaram os poderes. O Obama, por exemplo, soube e começou a desenvolver ou a chamar a atenção para a necessidade de desenvolver medidas protetivas para isso que viria. Mas não fez. Não se fez até hoje. Então, nesse sentido, inesperado. Inesperado para nós. Com toda certeza, o povo simples do mundo, né, totalmente inesperado. Foi numa semana. As aulas começaram na quarta-feira. E no sábado nós estávamos encerrados em casa. No semestre passado. Para nós foi inteiramente inesperado. Então, catastrófico e inesperado foi a entrada do vírus em cena nas nossas vidas e no nosso mundo. O nosso mundo significa a afetação do mundo pela Terra. Disso, então, nós vamos tratar a partir da próxima aula. Agora a pandemia vai entrar. Então, com 2 aulas de traição a vocês, de promessa não cumprida, agora finalmente nós vamos, na próxima, entrar na pandemia.